Como pode alguém prestes a morrer dormir sossegado? Em Atos capítulo 12 e o versículo 6 diz: E na noite anterior ao dia em que Herodes se propunha exibi-la ao povo, Pedro dormia entre dois soldados e preso com duas cadeias, e as sentinelas guardavam a prisão diante das portas. Atos 12 conta a história que Herodes perseguia os cristãos, maltratando, prendendo, e matou até Tiago ao fio da espada, e com isso ele estava ganhando apoio dos judeus. Pedro foi preso e no outro dia Pedro iria morrer. Só que Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, o versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia registra que Pedro dormia. Normalmente, num momento desse, o que é que você iria fazer? Você iria dormir? Você iria estar chorando, desesperado? Você iria estar implorando pela vida? O que é que você iria fazer? A Bíblia diz que Pedro dormia. Pedro não ficou desesperado. Só que o que levou Pedro a ter essa confiança, que em vez de cair em desespero, ele dormia sossegado? Quando Pedro sai da prisão, ele não morre, ele sai da prisão. No versículo 12 diz assim: E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e em oração. Um dos motivos que levou a Pedro descansar, mesmo sabendo que no outro dia já estaria condenado à morte e que no outro dia iria morrer, foi que ele sabia que tinham pessoas orando por ele. E Pedro aprendeu muito bem com Jesus e sabia o poder que a oração tinha. E Pedro sabia que onde tem oração tem milagre. Pedro sabia que onde tem oração tem resposta de Deus. Pedro sabia que onde tem oração tem coisas maravilhosas acontecendo da parte de Deus. Pedro sabia que onde tem oração tem livramento da parte do Senhor. Por isso que ele descansa, porque Pedro sabia que tinha alguém orando. Pedro era um homem de oração, então eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio, eu não tenho dúvida que Pedro orou. E por causa disso Pedro descansa e diz: eu sou homem de oração. Tem pessoas que me amam, que estão orando por mim. Então eu vou descansar, porque eu sei que onde tem oração tem coisa maravilhosa acontecendo. Não deixe de orar por nada. Talvez você possa estar à beira da morte igual Pedro estava. Ore e descanse, porque a oração é poderosa. Talvez você possa olhar à sua volta e dizer: não, essa situação é difícil, não tem nada no armário, não tenho dinheiro para pagar a conta, está complicado, minha vida está de cabeça para baixo. Ore e descanse. Durma em paz, durma tranquilo. Porque onde tem oração tem milagre. Onde tem oração tem providência de Deus. Onde tem oração tem livramento de Deus. Esse era o primeiro motivo, o porquê Pedro descansou. E o segundo motivo dessa paz que Pedro sentia, mesmo sabendo que no outro dia estava jurado de morte, era que Jesus tinha feito uma promessa a ele. E a promessa era que Jesus havia dito que ele viveria até uma idade avançada. E Pedro, sabendo que tinha pessoas orando, e Pedro sabendo que estava debaixo de uma promessa, ele simplesmente se apropriou dessa promessa e descansou no Senhor. Ele não sabia quando ou de que maneira o livramento viria, mas descansava porque estava sob uma promessa. João capítulo 21
E o versículo 18 e 19 mostra isso. Diz: verdadeiramente te digo que, quando eras mais jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te conduzirá para onde tu não queiras. E disse isto, dando a entender com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Pedro estava apoiado aqui entre duas coisas: primeira, oração, e segunda, promessa. Por isso que ele descansou. Pedro não sabia de onde iria vir um livramento, como seria, se Deus iria tirar ele do cárcere, se Deus iria livrar ele na hora que ele estivesse morrendo. Pedro não sabia, ele só descansou. E o que aconteceu? Deus manda um anjo no cárcere e tira Pedro de lá. E Pedro não morre. Você está orando? Você se agarrou à sua promessa e disse: não, a promessa vai se cumprir na minha vida. Descansa. O momento pode ser difícil, mas só descansa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Deus disse que toda palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi determinado. Paulo disse que todas as palavras que saem da boca de Deus têm de Deus o sim. E é para ele o amém, para a glória de Deus por intermédio de nós. O que é isso? É o que Deus falou, vai cumprir. Não importa a situação adversa que seja, não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da batalha, da luta, o que Deus prometeu vai se cumprir. Somente ore e descanse, porque onde tem oração tem vitória, onde tem oração tem poder, onde tem oração tem livramento, onde tem oração tem paz, e onde tem oração tem descanso. Quer descansar em meio às adversidades? Ore, porque onde tem oração tem milagre. Deus te abençoe.